Então, boa noite, irmãos e irmãs, amigos. Estamos fazendo hoje mais um dos nossos encontros, onde o Evangelho é trazido dentro dos esforços que fizemos por buscar nesses conteúdos as informações que despertem em nós o interesse em fazer esta transmutação, em ir para dentro, para encontrar esses caminhos que nos levam a descobrir as razões pelas quais tropeçamos. Que por mais que a gente estude, por mais que a gente se interesse, quando pensamos que estamos indo muito bem, acontece uma situação onde somos provocados de alguma forma e então desconhecemos a criatura que se apresenta. Somos nós mesmos numa performance que nem sequer imaginávamos. E então questionamos a nós mesmos. Por quê? Por que agir desta forma? Por que agir daquela forma? Por que eu não enxerguei o que estava acontecendo naquele momento? Por que eu não fui capaz de detectar a minha insensatez, a minha arrogância, a minha prepotência? Aí vem Jesus com o seu Evangelho, com a sua forma doce de nos ensinar, nos alertando para situações que precisam ser revistas, precisam ser pensadas. Então, eu gosto muito desta parábola do cego de Betsaida. Tá? A gente tem na apostila do EAD, tem no Novo Testamento, né? Então, está em Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. E é um texto riquíssimo. É um texto para a gente refletir, pensar, né? O que foi que Jesus quis nos dizer com tudo aquilo? Com esta passagem em que lhe é trazido o cego. Esse cego, ele não vem por conta própria. O texto diz assim, ó. E chegou a Betsaida. Está falando de Jesus. Betsaida, sim, era uma aldeia, né, situada a nordeste da Galileia, do mar da Galileia, a alguns quilômetros de Cafarnaum, né? Era um lugar muito simples, de pescadores, tanto que o nome Betsaida quer dizer casa da pesca em hebraico, né? Casa da pesca. E era um lugar muito simples e muito acolhedor. Os viajantes que por ali passavam, eles descansavam, né, das longas viagens e tinham então um acolhimento extremamente agradável daquele povo. E Jesus, né, chegando àquele lugar para ir em busca das ovelhas perdidas de Israel, né, ele conversa com muito carinho, né, com todos os viandantes, né, que a gente vê nas histórias do Humberto de Campos, né, no livro A Boa Nova. Então a gente percebe a maneira como Jesus, né, se aproximava das pessoas, e enfim. E ali em Betsaida diz assim, ó, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então Jesus chega a Betsaida e trazem-lhe um cego e lhe rogam que o toque. Interessante que não começa assim, e o cego veio para Jesus, e o cego procurou Jesus, como as outras histórias, né, que nós ouvimos. Não, ele foi trazido. E esse texto, eu vou lendo a passagem, tá? E vou mais ou menos colocando, né, o que nós podemos aproveitar nas frases,
antes de ler toda, tá? E nós já vamos então tirando os ensinamentos. O que é um cego? O que é uma cegueira? Claro que é a criatura que não enxerga, né? Que tem as vistas prejudicadas, né? Mas aqui tem alguma coisa muito mais profunda de ensinamento que serve para nós que temos as vistas sãs, as físicas, né? Aqui também pode se tratar das vistas espirituais, né? Que muitas das vezes nós achamos que enxergamos e de repente nós nos deparamos com situações inusitadas. E aí eu tenho caso pessoal que foi quando por primeira vez eu me deparei com a doutrina espírita. Eu era muito católica porque fui criada, estudei, né, durante a minha infância e adolescência em colégio de freiras. E inclusive a infância foi interna, né, em colégio de freiras, então a gente pega aqueles hábitos, né, diários, enfim, eu era extremamente religiosa. E aí, no início da minha juventude, 18 anos, eu comecei a ter contato com a doutrina espírita de uma forma muito diferente. Eu encontrei um livro, A Gênese, na rua. Eu sempre gostei muito de ler. E aquele livro tinha sido colocado no lixo. E como as pessoas mexem e remexem no lixo, o livro tinha caído. E eu vi aquele livro no chão, até com algumas páginas arrancadas. E eu sinto pena de ver um livro nessa situação. Eu me abaixei e peguei o livro. E aí eu fui lendo enquanto caminhava. Daí eu fui para o meu trabalho, no meu trabalho eu me sentei e comecei a ler aquele livro e fui ficando assim fascinada por aquele livro. Qualquer página que eu abria eu me encantava. E aí eu quis saber mais daquilo. E então ninguém sabia na cidade que eu morava nada a respeito, né? Aí conversei com minha irmã e ela disse, eu sei, é a religião do Chico Xavier, né? Eu digo, eu já ouvi o Chico Xavier. E aí nós começamos a investigar. Mas não era muita coisa. Aí um amigo chegou um dia e disse, eu soube que você anda procurando informações da doutrina espírita. E eu disse, sim, eu ando procurando, eu estou curiosa, eu achei extraordinário. Então, eu posso levar você numa casa espírita, porque nós vamos, toda semana, um dia da semana, a gente viaja para uma outra cidade, que a minha cidade era muito pequenininha, não tinha casa espírita. Nós viajamos e lá a gente tem uma reunião, né, espírita, e você vai conhecer. E eu fiquei encantada com aquilo e fomos. Nós íamos em 8 dentro de um carro, né? E a gente fez isso por 2 anos. E esses amigos fizeram o que os amigos do cego de Betsaida fizeram com ele. Levaram o cego até Jesus. Então, essa maneira de cegueira, né? Essa forma de cegueira, desculpe, é que faz com que eu pare nesse início desta passagem, porque é claro que muitos de nós tiveram esse contato com amigos, com irmãos, com criaturas maravilhosas que levaram até o Cristo, que nos levaram até o Cristo, que nos levaram até a doutrina espírita, que lá fizeram o possível para que a gente ficasse lá. Como nós viajamos naquele carro apertado, 2 horas de viagem, uma vez por semana durante 2 anos. Então, nós fomos aos poucos nos inteirando, e quando passou aqueles 2 anos, a gente conseguiu que essa casa viesse conosco até a nossa cidade para abrirmos uma casa espírita na nossa cidade.
Então são outros amigos que se dispõem, que saem da situação em que se encontram lá nos seus afazeres, na sua vida, para se deslocarem para outro local, para nos levar para que a gente possa enxergar finalmente, ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir. E isso é encantador. Então, aí, esse pessoal que trouxe o cego a Betsaida, eles rogaram, né, a Jesus que tocasse o cego, porque eles acreditavam profundamente que o toque de Jesus iria curá-lo. Porque até então era isso que acontecia, né? Cada vez que Jesus encontrava com alguém com necessidades, ele tocava a criatura e aconteciam os milagres. E assim também é na nossa vida. Nós também temos esta oportunidade quando rogam por nós. No início dos nossos contatos, e muitas vezes acontece com pessoas que se aproximam desta extraordinária doutrina e não encontram nela esta luminosidade, né? E vão embora, partem para outra, não estão prontos ainda. Mas se nós temos esses amigos que rogam por nós, rogam que Jesus toque o nosso coração, que haja esse contato mais estreito conosco. Então, esta rogativa desses irmãos queridos do princípio da nossa história dentro da doutrina espírita deve ser lembrado e agradecido por uma longa data, por toda a nossa vida física e depois também, né? Porque é um período extraordinário, os primeiros dias nossos, né? Numa casa espírita. Chegamos cegos, completamente cegos. E aí começa aos poucos, né, dependendo da nossa boa vontade, da nossa disposição, começamos aos poucos a enxergar. Então essa parte aqui ela é muito bonita, quando diz: e rogaram-lhe que lhe tocasse, né? É assim que aconteceu conosco, também rogaram para que Jesus nos tocasse. Continua: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Veja só, Jesus ele era extremamente carismático, mas essa atitude amorosa de Jesus nos chama a atenção. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Voltando para a nossa história, nós também, muitas vezes, ficamos assim encantados com a doutrina e até um tanto quanto desavisados, né, quanto à vigilância, porque somos iniciantes, né? É nesse momento que Jesus nos toma pela mão e nos leva para fora da aldeia. De que forma? A aldeia era o lugar onde o cego de Betsaida tinha os problemas dele. O cego de Betsaida estava naquele local, ali ele tinha os desafetos dele, ali ele tinha as criaturas que o criticavam, ele tinha os parentes que talvez não gostassem muito dele, apesar daqueles amigos. Então, este cego, ele agiu desta forma. Jesus tomou a mão dele e o levou para fora dos seus problemas, facilitando a ele um período de calmaria. É o que aconteceu conosco também. Nós tivemos no início da nossa entrada na doutrina, do nosso contato primeiro com Jesus, um período de calmaria, para que a gente pudesse absorver os ensinamentos, trabalhar intimamente aquelas questões, começar a enxergar um pouco mais, enxergar mais além. Então fomos tomados pela mão, vamos dizer assim, como é a figura aqui do cego, né? Para que soubéssemos compreender melhor o que estava acontecendo conosco e o que era aquele manancial de sabedoria que estávamos recebendo através dos ensinamentos dos Espíritos. Aí então, Jesus, né, toma pela mão
e leva-o para fora. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Por que cuspindo-lhe nos olhos? Porque o caso do cego de Betsaida era mais acentuado, tinha implicações físicas mais sérias. Por isso foi necessário num outro cego lá. Lembra que Jesus fez um barrinho e daí colocou o barrinho nos olhos do cego para tratar? Este cego de Betsaida, Jesus pega da sua saliva e coloca nos olhos do cego, impondo-lhe as mãos, impôs as mãos. Se eu vou continuar com a nossa história, eu posso trazer isso para o nosso caso também. É necessário, se somos ainda muito teimosos, muito infantis na compreensão dos ensinamentos, acontece conosco certos fenômenos físicos, muitas vezes, para nos mostrar que aquilo é uma grande verdade. Muitas vezes temos sonhos, concepções repentinas de certas coisas, esclarecimentos, né, que nós não teríamos condições de ter por nós mesmos. De repente aquilo vem na nossa cabeça com tanta beleza, né? Seria a saliva do Mestre Jesus. É uma ação física, né? Para que a gente enxergue o que está diante dos nossos olhos. E veja só, Jesus pergunta ao cego se ele via alguma coisa. E o cego diz assim, ó, e levantando os olhos disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe. Isso nos fala de um processo. Isso nos fala de necessidade mais insistente, né, da parte do Mestre. E é isso que acontece conosco. Ele não chega e nos recebe e nos pega pela mão e nos cura imediatamente, não. Fomos trazidos por amigos. Não fomos nós que fomos por conta própria. Um conhecido nos levou, um amigo nos levou, alguém nos falou, alguém nos atraiu e nós ali, né? E Jesus nos toma pela mão e nos afasta dos problemas do mundo, né? Porque agora a conversa é diferente. Nós vamos ter que ver outra realidade, a realidade espiritual. E aí então ele trabalha em nós o nosso íntimo, nos preparando para essa nova história que daquele dia em diante acontecerá na nossa vida. E nós começamos então a ver, a vislumbrar as primeiras imagens da luz, né? Começamos a nos encantar com o que vemos, né? E cada vez esta visão vai se aprimorando mais e mais e mais, né? Depois, né, ele colocou a mão pela segunda vez e que ele disse que já via ao longe e distintamente a todos, mandou-o para sua casa dizendo: não entres na aldeia. E isso tem um significado extraordinário para nós. Por quê? E mandou-o para sua casa dizendo: não entres na aldeia. Nos afastou dos problemas do mundo que atrapalhavam a compreensão dos textos, que atrapalhava a compreensão da doutrina, né? Tudo aquilo que nós possuíamos de entrave, de situações difíceis, que nós ficávamos angustiados, não conseguíamos perdoar fulano, não conseguíamos nos entender com ciclano, a vida estava difícil, nós achávamos assim que aquele mundo era muito pesado para nós. De repente, Jesus nos tira deste mundo e nos mostra uma realidade completamente diferente, maravilhosa, maravilhosa. Mas ele nos pede: não volte
ao que estava antes. Aproveite esses ensinamentos para fazer a diferença na tua vida. Não retornes aos problemas antigos, aqueles que te turbavam a vista. Precisas ir em busca da luz para os teus olhos. É lindo isso aí, não é? É muito bonito. Quando Jesus diz, não entres na aldeia, recomendando ao cego de Betsaida que ele estava naquela condição, justamente porque havia saído da sua casa mental, da sua história que havia sido preparado para ele, o seu íntimo, o seu eu mais íntimo, o self, como diz a Joana de Ângeles, né? E perdeu-se com o ego, né? Perdeu-se naquela insanidade do ego de querer ser, querer ser não, querer ter, né? Que é assim que o ego funciona. As coisas do mundo, o ter. De repente, tomado pela mão por Jesus, ele conheceu o ser de dentro para fora. E é nesse momento, então, que ele entende o que Jesus diz e continua a caminhada por fora da aldeia, retornando para sua casa, por fora dos conflitos do mundo, porque hoje os conflitos do mundo são exercícios para nós, para que a gente aproveite esses exercícios e trabalhe o que nós temos dentro de nós, as nossas sombras, conhecê-las, aceitá-las, respeitá-las e ver em nós mesmos possibilidades futuras maravilhosas, porque vamos compreender a evolução dos seres. Hoje sombra, amanhã luz. É um fato inegável. Todos nós vamos crescer. Mas nós não podemos negar o que nós somos. Nós somos filhos de Deus em evolução, com muitas coisas para resolver, com muita conversa íntima. Precisamos buscar, enxergar a luz que nos aquece, que nos fortalece, que nos prepara para a aceitação e para uma vida nova, respeitando a tudo e a todos, assim exatamente como são. Porque todo mundo está numa caminhada em direção à luz, mas carregando consigo as suas sombras, que são a nossa história, a história do nosso passado, que foi muito linda, porque foi vivida dentro da condição que tínhamos e que agora desabrochamos como uma flor. E já está na hora de oferecer perfume. E vamos nos entregar. E não vamos mais entrar na aldeia. Vamos voltar para casa e descobrir cada canto da nossa casa. E mudar finalmente, ou melhor, transformar finalmente a nossa história. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E que a gente aproveite esses dias que estamos assim, encolhidos dentro de casa, para conhecer mais demoradamente as parábolas e os ensinos de Jesus, os seus milagres, porque tem todos eles, todos, parábolas, ensinos, milagres, todos.
verdadeiro manancial de conhecimento de nós mesmos e de apoio da misericórdia divina. Obrigada, amigos e irmãos. Uma boa noite e que Deus nos abençoe, hoje e sempre, nos dando, Senhor, nos dando a luz do discernimento, a luz da sensatez, e que possamos rezar por todas essas criaturas que agora estão enfrentando 1001 dificuldades, que possam elas enxergar no Mestre Jesus um farol, para não se perderem no mar imenso das iniquidades. Que assim seja.